Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, é com muita alegria e gratidão que estou hoje aqui para que a gente possa estudar um pouquinho do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Honrai vosso pai e vossa mãe. E aí eu quero começar com umas frases que eu não sei se vocês, alguns dos irmãos, vão se identificar. Mas lá na minha terra, a gente ouvia muito isso quando era criança. A nossa mãe falava assim: o brinquedo que estiver no chão vai para o lixo. Se eu for aí e encontrar, vou esfregar na tua cara. Vou contar até 3. Quando eu morrer, vocês vão me dar valor. Enquanto morar debaixo do meu teto, vai seguir as minhas regras. Coloca esse chinelo. Quando tiver 18 anos, você faz o que quiser. Só porque tem 18 anos, acha que pode fazer o que quiser. Quando chegar em casa, a gente conversa. E aí a gente sabia que ia pretear os olhos da gateada, não é mesmo? Na volta, a gente compra. Só vai me entender depois que tiver seus filhos. E aí, para os pais não ficarem com ciúmes, eu vou falar uma só que o pai fala. Vai lá e pergunta para tua mãe, ela que sabe. Então, meus irmãos, para a gente começar a nossa exposição da tarde de hoje, de uma forma alegre, falando sobre honrar o vosso pai e vossa mãe. Nesse capítulo do Evangelho, nos fala da piedade filial, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos, parentela corpórea e parentela espiritual, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, bora estudar um pouquinho, né? Diz assim: a palavra grega honrar significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Allan Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece: o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Pois não podemos amar ao próximo, nem se não amarmos nosso pai e nossa mãe. Porém, a palavra honrar, por que não colocaram, Kardec não colocou no Evangelho, amar o vosso pai e vossa mãe? Por que honrar? Porque esse honrar encerra um dever a mais para com eles. E qual é esse dever? O da piedade filial. Deus quis mostrar que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo o que a caridade ordena que façamos ao próximo. Ou seja, se nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer a eles o que nós gostaríamos que fosse feito para nós, em se tratando de nosso pai e de nossa mãe, o dever é ainda maior. Tudo que a caridade ordena que façamos se estende naturalmente às pessoas que assumem o compromisso de pais, que tão maior mérito terão quanto menos obrigatório for o seu devotamento, ou seja, é para as pessoas que cumprem o papel de pai e de mãe, sendo eles biológicos ou não. Deus sempre pune de maneira rigorosa toda a violação deste mandamento. Mas como assim pune? A gente não aprende na doutrina que Deus não castiga? Ora, quem com a espada fere, por ela perecerá, nos diz no Evangelho. Então, se nós faltamos com essas obrigações com os nossos pais, nós, uma hora ou outra, vamos responder por isso. Implica também assisti-lo na necessidade e proporcionar-lhes o recurso na velhice. Isso ainda é mais verdadeiro quando faltam aos pais os recursos próprios de sobrevivência.
Ou seja, nós temos que assisti-los, ainda mais quando eles não têm os recursos necessários. Os nossos pais são o veículo físico que foram responsáveis pela nossa chegada aqui na Terra. E não existe outro meio de nós virmos para cá sem esse veículo físico. Só por isso, nós já temos que ter com eles todo o amor e toda a gratidão que Deus pede para nós. Se não fosse eles, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Dentre as frases que eu pesquisei para falar, tem uma que diz assim: eu não pedi para nascer. Quem de nós já não falou essa frase, né? Na doutrina espírita, nós aprendemos que nós pedimos sim, que muitos de nós imploramos para nascer. Imploramos por uma nova oportunidade, por uma nova chance de quitar as nossas dívidas, de nos reajustar com as leis de Deus. E o nosso pai, a nossa mãe, foram instrumentos para que nosso corpo fosse formado e que nós pudéssemos reencarnar. Não basta que os filhos deem a eles apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto não se privam de nada, ou que os recolham a um quartinho modesto, enquanto se reservam o que há de melhor e de mais confortável. Ninguém infringe as leis de Deus impunemente. Nós não estamos aqui por acaso. Renegar os nossos pais é infringir uma lei de Deus, do amor, da caridade e do honrar o vosso pai e vossa mãe. Muitas vezes a gente vê casos que os pais estão lá no fundo do pátio, numa casinha, numa pecinha. Mas ele gosta de ficar lá. A gente faz aquele churrasco de domingo. Não vai chamar teu pai, não vai chamar tua mãe. Não, ele quer ficar lá, não gosta de muita balbúrdia, muita gente, não gosta de música alta. Mas então que a gente faça a nossa parte. Leve o almoço, ou vá lá, convide de novo, tenha uma conversa amigável, para que ele se reúna conosco. E o que dizer daqueles que mesmo a assistência mínima dão de má vontade? A má vontade. A má vontade no nosso ser ainda é muito grande, e ela anda lado a lado com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo. Muitas vezes a gente faz sem vontade nenhuma, faz porque tem que fazer. Nós precisamos aprender a sermos mais caridosos e fazer com os nossos pais o que a gente gostaria que fizesse conosco. Como se fosse um fardo intolerável, esquecidos das solicitudes que receberam desses mesmos pais na infância. Nossos pais não receberam nós, um corpo frágil e indefeso, e nos cuidaram? Sim, né? Todos nós. Ou mesmo um avô, uma avó, uma madrinha, enfim, alguém que cumpriu esse papel. Eles nos recebem com toda a fragilidade, nos aguentam e nos suportam os primeiros anos de vida. Eles aguentam as nossas fases do porquê. Quem já tem filho sabe que dos 3 aos 5 anos a gente ouve porquê várias vezes ao dia. E muitas vezes, quando nossos pais já estão velhinhos, a gente não tem paciência. E a gente precisa aprender a ter, para retribuir a eles toda a paciência que tiveram conosco. Não basta, pois, garantir aos pais pobres o estritamente necessário. É preciso que os filhos, tanto quanto possível, os cumulem com as doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, em retribuição ao que receberam desses mesmos pais, na infância e na juventude. Trata-se do pagamento de uma dívida sagrada, a verdadeira piedade filial aceita por Deus, o amor, o respeito e a caridade. Se analisarmos o comportamento da sociedade atual, verificaremos filhos ironizando pais, desrespeitando seus conselhos, duvidando de suas falas, com vergonha de suas origens, esquecidos do mandamento de Deus que nos exorta a honrar nossos pais. Jesus,
o maior ser que já esteve entre nós honrou seus pais e nem por isso deixou de cumprir sua missão, que era revolucionária e que iniciaria para a humanidade uma nova era. Dar valor a esses seres que nos aceitaram aqui, como pai e como mãe. Dar a eles todo o afeto, toda a ternura, todo o amparo físico, material, emocional, psicológico. Se os nossos pais já desencarnaram, que a gente possa fazer uma prece, uma oração, agradecendo pela bênção e pela oportunidade que tivemos de renascer nos seus braços. Certa vez, ouvi uma moça falando para outra, eu não sou tua mãe e nem queria ser. E aquilo me ficou na mutinga, na cabeça. Quantos pais talvez não queriam nos aceitar? Talvez porque fôssemos inimigos, talvez porque tivéssemos alguns atritos, e pela bênção e misericórdia de Deus, aceitaram nos ter nos braços. E muitas vezes nós, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, criticamos. As leis de Deus, elas não erram de endereço. Todos nós tivemos e temos os pais que nós precisávamos ter. Eu fui criada num sistema muito rígido. E hoje eu agradeço meus pais por isso. Porque se eu fosse criada muito cheia de mimimi, com certeza eu não ia dar boa coisa. Então, hoje eu consigo valorizar isso. Mas lá na infância, na adolescência, nossa senhora, eu respondia torto e direito. Essa frase, eu não pedi para nascer, era normal para mim. Essa frase, tô louca para fazer 18 anos, era normal. Então, é valorizar, é entender que a gente tem o necessário e as pessoas que estão conosco, que reencarnam conosco, estão ali porque somos necessários uns aos outros, para que nós nos lapidemos, para que nós façamos a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, que nós saiamos aqui da Terra mais evoluídos, entendendo o porquê e o praquê das coisas. No outro trabalho que a gente fez, uma moça perguntou assim, mas o que a gente faz quando os pais e as mães não sabem pedir desculpas? E aí a gente entra naquela questão, nós temos que perdoar, porque nós também erramos. E os nossos pais são espíritos em evolução, assim como nós. O ideal, a nossa utopia, a nossa ilusão é de que pai e mãe não podem errar, mas eles erram. Nós erramos, por que pai e mãe não vai errar? O importante é que a gente saiba perdoar. E muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Quando nós falamos assim, nós estamos exaltando e nos enredando gravemente nas teias do nosso próprio orgulho, porque nós vamos errar. Com certeza, neste momento em que eu estou falando, os irmãos estão pensando, minha mãe fez isso comigo, eu não gostei, meu pai fez isso, eu não gostei. Mas quantas coisas a gente fez para o pai e para a mãe que eles também não gostaram? A nossa tendência, ainda como espíritos atrasados que somos, é sempre culpar o outro, sempre terceirizar a culpa. Mas com certeza, se erraram, foi como nós, tentando acertar. Foi para que a gente hoje pudesse ser um homem e uma mulher de bem. As brigas, os puxões de orelhas, os castigos, com certeza valeram e valem para que a gente possa dar valor, para que a gente possa ser um ser humano melhor. Continuando, a pergunta que fica é a seguinte: como honrar os nossos pais? Se no Evangelho diz honrar o vosso pai e vossa mãe, como nós honramos eles? E aí nos diz assim: devemos fazê-lo com as nossas ações e atitudes,
honrar seus desejos, mesmo aqueles que não expressem verbalmente. O filho sábio ouve a correção de seus pais. O filho que zomba repele essa correção sem analisá-la. Quantas vezes a gente não ouviu um conselho do pai ou da mãe e fez mesmo assim, tomou a atitude que não devia, que ele estava aconselhando que não era para fazer, e a gente voltou para casa todo estropiado. Naquele momento que os amigos caíram fora, os colegas também não ajudaram, quem que estava lá para socorrer e amparar? O pai e a mãe. E esse é o amor que a gente tem que ter para com eles, que a gente possa estar lá quando eles precisarem de nós, que a gente possa dar todo o nosso amor quando eles estiverem necessitados. O que devemos fazer se nossos pais não pedem? Nossos pais nos pedem para fazer algo errado ou com o que não concordamos? E aí, se é honrar o vosso pai e vossa mãe, mesmo que eles pedirem alguma coisa errada para nós, a gente tem que fazer? Porque assim eu vou estar honrando meu pai e minha mãe? E aí no Evangelho nos diz assim: devemos sempre obedecer às leis de Deus, analisarmos pelo crivo da razão, da moral maior, fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, colocarmos-nos na posição de pais e verificarmos como gostaríamos que nossos filhos se portassem diante de uma situação semelhante. Alguns pais, é bem verdade, descuidam-se dos seus deveres. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente honra esse pai e essa mãe quando eles mesmos não cumprem com seus deveres? E aí a gente vai entender. Cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles mesmos merecessem que fossem assim. Como eu falei anteriormente, talvez nós mesmos, como filhos, merecêssemos que assim fosse. Para resgatar, para aprender, para entender, para valorizar. Se a lei da caridade estabelece pagar o mal com o bem, até mesmo amar aos nossos inimigos, quanto maior é esta obrigação em relação aos pais. Então, se nossos pais não cumpriram os seus deveres para conosco, filhos, não cabe a nós julgá-los, porque talvez o que eles deram era o que eles tinham para dar. Ninguém dá aquilo que não tem. Muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo: ah, mas o meu pai não me deu amor, a minha mãe não me deu amor. Amor a gente dá quando já tem. A paz que a gente busca, a gente dá quando a gente já tem. A desculpa, o perdão, a gente pede quando a gente já consegue fazer isso. Continua nos dizendo assim: ser indulgente com as imperfeições dos outros. Se nós temos que ser indulgente com as imperfeições dos outros, também com a dos nossos pais, também para com eles. Haroldo Dutra Dias tem uma fala em uma de suas palestras que diz assim: nós somos seres imperfeitos, cobrando perfeição alheia. Como que nós, com tamanha imperfeição, vamos pedir perfeição do nosso pai e da nossa mãe? Muitas vezes não tiveram estudo, não tiveram condições. Esses dias eu li uma reportagem que uma mãe, catando sucata, formou os filhos. Hoje, vi uma reportagem que a menina foi condecorada como a melhor aluna da escola, e a mãe não aguentou e caiu em pranto, chorando de emoção. A gente não sabe o esforço que os nossos pais nos fizeram para que hoje nós estivéssemos aqui, do jeitinho que nós estamos, o sacrifício que foi. Divaldo conta que a mãe dele sempre tomava café preto. E aí, certa vez, perguntaram para ela se ela não gostava de leite, que ela não tomava leite. Ela: eu gosto muito de leite, mas eu prefiro deixar para vocês.
Esse é o sacrifício do amor, o sacrifício que o pai e uma mãe fazem por nós. E ainda diz assim: honra gera honra. Deus não vai honrar aqueles que não obedecem ao seu comando para honrar seu pai e sua mãe. Se desejamos agradar a Deus e ser abençoados, devemos honrar nossos pais. Honrar não é fácil, não é sempre divertido e, com certeza, não é possível, muitas vezes apenas só com as nossas forças. Às vezes, nós precisamos de algum recurso. Talvez tenhamos vivido dificuldades com nossos pais, que precisamos de algum tratamento psicológico, precisamos de alguma conversa, precisamos de um atendimento fraterno, precisamos tomar um passe, para que a gente vá internalizando esses entendimentos, para que a gente vá conseguindo entendê-los, o porquê, o para que fizeram algumas coisas. Então, quando a gente sentir necessidade, que a gente busque ajuda, que a gente consiga, para as crianças que convivem conosco, para os adolescentes, passar valores que não se desfazem no mundo lá fora, valores da caridade, do amor, do respeito. Muito se fala dentro do movimento espírita, um mundo de regeneração. Mas esse mundo de regeneração, quem é que vai estar lá? Somos nós. É as nossas crianças. E se a gente não começar pelo mundo, que é o nosso lar, a nossa casa, com as pessoas que nos são caras, o mundo de regeneração vai ficar cada vez mais distante. Que possamos cumprir os nossos papéis como pai, como mãe, como avós, como avô, tio, tia, dinda, dindo. Que possamos ensinar às crianças todos esses valores que não se acabam, que se perpetuam eternidade afora. Reflitamos: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quando nós aprendermos a lei de amor, de caridade, nós vamos estar honrando o nosso pai e nossa mãe. Que possamos cada vez mais trabalhar em nós esses sentimentos, para que a gente possa refletir externamente e que a gente consiga ampará-los, dar amor, assistência e jamais abandoná-los. Para encerrar, eu quero proferir a última estrofe da oração de São Francisco, mentor desta casa. Diz assim: fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que possamos fazer isso com os nossos pais, com os nossos filhos, com todos os nossos queridos. Agradeço profunda e sinceramente a atenção de todos. Que assim seja.